Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Deus Altíssimo, amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor já está falando conosco. Nós já Te adoramos, nós Te louvamos, Te rendemos graças, Deus Santo, porque o Senhor é digno de toda essa honra, de toda essa glória e de todo esse louvor. Sei que estamos aqui para adorar o Teu nome, Deus Santo, mas precisamos, necessitamos ouvir a Sua voz. E o Teu servo está com essa incumbência nesta noite. E entregamos a vida do Teu servo em Tuas mãos agora. A boca do Teu filho, o cérebro, o coração dele. E a palavra que Tu colocaste ao coração do Teu servo para dividir conosco nesta noite. Usa o Teu filho com poder e grande glória, Deus Santo. Usa o Teu servo nesta noite para as nossas vidas como um canal para trazer a informação, para trazer a correção, para trazer a palavra que muda a nossa vida e a nossa história. Usa o Teu filho nesse momento, que ele venha descer para que o Senhor cresça sobre a vida dele. E já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estou muito alegre nesta noite. E eu também tenho já sentido a presença do Senhor, dos louvores entoados, o hino da harpa cristã. Ivanildo, o diácono Ivanildo vem com esses louvores, com esses hinos maravilhosos que, quando a gente era pequeno ainda, a gente ouvia, né, o vovô cantar, a vovó cantar, a mamãe cantar. E não só os hinos da harpa cristã, como esses louvores também foram entoados aqui, que eu senti a presença de Deus, irmãos. Quando a gente fala sempre a verdade aqui, no altar é verdade, e eu senti a presença do Senhor nos louvores entoados, no hino da harpa cristã. O Teu servo, diácono João, diácono Luiz, orando ao Senhor. E Deus, irmãos, Deus está aqui. Não fique preocupado com a quantidade de pessoa. Deus não vê para ele, Deus não olha para essas coisas. O negócio do Senhor é o pouquinho, é o pequenininho. É aí que Deus faz crescer as coisas. Amém? Glória a Deus. O pastor estava falando sobre pregação, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu num período desses 10 dias, eu achei uma relíquia. Achei um estudo de um PG, irmãos. De um PG onde eu ministrava, onde a diaconisa Vânia ministrava, onde o diácono João ministrava, a tua esposa, o diácono Luiz, aleluia, a diaconisa Rita, o pastor Cleito, a pastora Natália. Eu fiquei olhando, eu fiquei admirado. Falei, pô, eu vou pregar isso, porque o pastor... Aí eu peguei e falei ao pastor Jorge, falou, ó, vai pregar segunda-feira lá, dia 15, hein? Ele falou que era dia 11, ele se enrolou um pouco, depois ele me deu. Aí eu falei, amém, eu vou. Aí o pastor veio. Antes disso, eu já tinha visto lá o que seria o tema, mais ou menos. Aí eu falei, não tem nada a ver com o que eu tenho aqui. Mas eu falei, Senhor, Você falou comigo, eu estava indo lá para o Mundial com o Emanuel. Aí eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Foi ontem, né? Aí eu falei, o que eu faço, meu Deus? Falei, vai ser essa ministração. E Deus colocou, bradou no meu coração. Falei, glória a Deus. E vai ser do jeito que Deus quer, irmãos. Eu tentei fugir, eu falei, não vou pregar não vou fazer isso, não vou falar outra coisa. Aí o pastor aqui falou sobre Daniel, mano. Eu falei, aí depois o pastor falou aqui sobre José, eu também queria pregar sobre José. Ele começou a falar os profetas aqui, Samuel, Ana, eu falei, meu Deus do céu, eu vou deixar Deus fazer, irmãos, porque quando você quer fazer, você acaba se enrolando, você acaba tendo problemas. Nós temos que deixar Deus nos usar como instrumento das mãos dEle, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas ler um versículo de introdução, encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Tomar assento, porque o negócio, o segredo da vitória está aqui. Porque se você olhar, se você ler o versículo, de sorte
Porque a fé é pelo ouvir. Vai ficar vago. Ouvir o quê? O que você tem ouvido aí fora? Não é verdade? Ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Porque a palavra é ela que salva, ela que cura, é ela que liberta. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ao estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo assim, o meu relacionamento com Deus. Aí 2 pontos. Uma relação de fé. Glória a Deus. Irmão, se eu não tiver a fé, não adianta. Que proveito há? Não há proveito nenhum. Mas eu quero dar início ao texto do que os nossos irmãos escreveram lá da Igreja Batista de Central de Belo Horizonte, que diz assim, falando a questão acerca da fé. No mundo natural, muito interessante isso, o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar são as maneiras pelas quais nós comunicamos com a realidade das nossas vidas, da nossa volta. É o que realmente faz parte da nossa vida, porque é pelo tato que você consegue sentir alguma coisa, você consegue pegar. O olfato é quando você consegue, não é verdade, cheirar aquela comida saborosa das esposas, não é verdade, né, João? Né? Aquele pãozinho francês. Oh, glória! A visão, irmãos. Quando você consegue enxergar algo espiritual, quando você consegue enxergar, aleluia, o teu filho entrar e sair, é onde você consegue abrir e fechar os olhos. É a visão, irmãos. A audição, quando você ouve a palavra de Deus, ouve o teu pai falando contigo, ouve a tua mãe falando contigo, ouve até um filho falando contigo, glória a Deus. E o paladar, oh, aleluia, é quando você sente, aleluia, o gosto do alimento. Oh, aleluia. Se você for falar em alimento espiritual, posso falar da palavra também, que é um alimento espiritual para nós. Mas nós estamos falando agora, irmãos, aleluia, das cinco maneiras que está no dia a dia, no nosso dia a dia. Na verdade, no mundo, aleluia, material, no mundo humanista. Você só com esse sentido, você não consegue, pastor, você não consegue ter aproximação de Deus. Você não consegue ter aproximação de Deus. Porque o escritor vai falando, e eu concordo com ele plenamente, que fala, né, que são as 5 maneiras de nós comunicarmos a realidade à nossa volta. Mas existe um sentido em nosso ser, oh, aleluia, que é no nosso espírito. Você precisa compreender, irmãos. Você precisa compreender isso, que é usado para nos comunicar com o mundo espiritual. Aleluia. Este sentido se chama a fé. Você tem esse sentido. Você tem o 6º sentido. É quando você ouve a palavra de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você compreende o que Deus está falando contigo. Vou dando continuidade. Não há como nos comunicarmos com o mundo espiritual através dos 5 sentidos. Eu acabei de falar isso aqui. Todo relacionamento do homem com Deus, todo é baseado na fé. Aleluia. A conversão de uma pessoa a Cristo se acontece por meio da fé. E diz lá em Éfesos, capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. Só podemos viver a vida cristã genuína se vivermos pela fé. A Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: vimos que andamos por fé e não o que vemos. Oh, aleluia, louvado seja. Esse estudo é profundo. Eu não lembro se eu tenha ministrado ele, eu poderia estar de plantão. Mas esse estudo é profundo. Eu estava lendo e Deus começou a falar comigo. E que é difícil de Deus falar comigo, mas Deus começou a falar comigo assim. Eu falei, meu Deus, coisa na profundidade, falando sobre
os sentidos, e esse sexto sentido que nos complementa para falar do mundo espiritual. Porque os 5 sentidos, irmão, você está no mundo material, no mundo carnal, é onde a gente se fala: ei, João, tranquilo, beleza, maneiro, pá, você está me ouvindo, você está me vendo. Agora, quando fala sobre o sexto sentido, sobre a fé, irmão, é algo fenomenal. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda afirma em Romanos, capítulo 1, do versículo 17, que o justo viverá pela fé. É pela fé, irmão. É pela fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para ser mais enfático sobre a importância da fé no nosso relacionamento com Deus, o autor em Hebreus afirma que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluia. E aqui tem 2 exemplos, irmãos, 2 exemplos de sentidos opostos. E impressionante que os 2 tinham um relacionamento com Deus. Olha só, eu quero primeiro falar sobre Tomé. Pouquinha coisa, que diz assim, são 2 exemplos opostos como se relacionar com Deus. Tomé teve uma falsa fé, preste atenção, irmãos, teve uma falsa fé baseada nos 5 sentidos. Em João, capítulo 20, no versículo 24 a 29, os discípulos disseram ter visto o Senhor Jesus, o ressurreto. Aleluia. E Tomé não acreditou. Porque primeiro Jesus aparece para Maria Madalena. Maria Madalena fala para os discípulos não acreditam. Oh, aleluia. Jesus morreu, ressuscitou o 3º dia. Aí Jesus se apresenta para Maria Madalena e ela começa a espalhar, eles ficam meio que... Só que eles estão todos depois reunidos e Jesus aparece. Só que Tomé não está lá, pastor. Tomé não está lá. Aí Jesus chega, a paz seja convosco. Aí fica todo mundo maravilhado com aquilo. Aleluia. Só que os discípulos, depois Jesus sai, os discípulos falam para Tomé: Tomé, não, só acredito vendo. Quero ver os cravos dele, quero tocar nas feridas dele. Só que ele é surpreendido. Ele é surpreendido quando Jesus ele entra, porta dentro, parede afora. Pastor, fique tentando imaginar o cenário, ele fica assustado. A paz seja convosco. Toca aqui. Você não quer tocar? Toca, pode tocar. Teve que tocar, irmãos. E ele acreditou ali. Não pela fé do que os discípulos falaram, irmãos. Nós precisamos acreditar, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, irmãos. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas você precisa acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou na tua vida. Deus já tem feito na minha vida coisas tremendas. Eu tenho visto, irmãos. Pô, irmãos, eu tenho 49 anos. Eu me considero jovem. Pô, eu tenho filho já grande, filho pequeno, tenho netos, irmãos. Eu tenho visto o que Abraão viu. Eu tenho visto o que Abraão viu. Eu não queria falar de Abraão. Eu queria falar o de José, eu queria falar o de Daniel, eu queria falar de Samuel. Mas Deus falou: não, você vai falar de Abraão depois. E aí? Eu vou ter que falar de Abraão. Irmão, e a coisa é tremenda. E aí o escritor vai dizendo: sabe o que Tomé lhe disse? Que se não o visse e não apalpasse, ou seja, o sentido, não creria nos discípulos. E mais tarde Jesus apareceu a Tomé e tocou mesmo, e a partir deste momento deixou de ser incrédulo e tornou-se crente. Não queria mais este tipo de fé, a fé que precisava era ver. O que acontece, irmãos? Pastor, eu fico indignado e admirado, porque ele andou com Jesus. Jesus já estava falando há muito tempo ali, naquele período de 3 anos, que Jesus ia ser morto, que Jesus é ovelha muda para o matadouro. Já estava dizendo isso, irmãos. Eu não sei por que ele não estava compreendendo aquilo. Não sei por que ele não entendeu os propósitos que Jesus já estava. Que Jesus veio para um propósito, irmãos. Jesus veio me salvar, Jesus veio salvar você, Jesus veio salvar meus netos. Oh, aleluia, Jesus veio salvar, irmãos. Jesus veio cumprir propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não compreendeu e andou com Jesus. Eu estava até falando com a minha mãe lá, por que Pedro, Tiago e João sempre andavam com Jesus? Simples. Porque eles queriam sempre estar com Jesus. Porque onde que Jesus ia, eles queriam estar. Porque quando é Jesus, os outros não queriam
Estou fazendo uma conjectura, talvez não quisesse sempre estar com Jesus, estavam pensando em casa, poxa, o que minha mulher, o que meus filhos estão comendo lá? Não sei, irmãos, eu não sei. Mas Pedro, Tiago e João andavam com Jesus sempre. Aí essa foi o comentário lá em casa. Eu fui na casa da minha mãe esses dias, visitá-la porque ela veio do hospital, e a gente estava falando sobre Jesus. E é gostoso falar sobre Jesus, é maravilhoso, eu gosto de falar sobre Jesus. Eu já disse aqui, irmãos, eu gosto de falar sobre Jesus, eu gosto. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora, irmão, tem um outro exemplo, um exemplo que serve para as nossas vidas, irmãos. Tenta compreender, eu quero que você entenda pelo lado espiritual, irmãos. Abraão, junto com seu pai Terá, na terra de Harã, aonde? Estavam vivendo aonde? Harã. E o que o pai era um empresário lá, vendia estátuas, vendia ídolos, correto? E Abraão participava daquilo. Só que Deus não chama ele jovem, chama? Não. Deus chama ele homem, 40 anos, não. Deus chama ele já velho, com 75 anos, irmãos. Tenta entender, irmãos. Ou seja, você está ali impregnado com as coisas que teu pai te ensinou. Você está impregnado ali com as coisas que teu pai te ensinou, com a idolatria. Só que Deus, a Bíblia retrata, no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus chama Abraão. Oh, aleluia. Imagina, irmão. Tenta entender, eu fico tentando entrar no perfil dele, porque ele estava sempre ali com o pai dele, com a idolatria, e ele ouve Deus falar com ele: Abraão, aleluia, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Oh, aleluia. Vai para um lugar. Ele não sabia nem o lugar que ele iria, irmãos. Tenta entender. Ele não sabia nem o lugar. Abençoaria aqueles que te abençoarem, e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoarem. Tu serás bênção. Seu nome vai ser engrandecido. Quando eu falo esse nome engrandecido, eu fico tentando, Senhor, por que o nome engrandecido? Né, José teve Moisés, bem falado. Mas eu não entendi o porquê Abraão. Mas Deus sempre falava para os seus servos: ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus cumpre com promessa, irmãos. Deus quer cumprir com promessa na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, querido. Eu não sei o que você tem vivido. Oh, aleluia. Mas Deus vai cumprir com aquilo que Ele falou, irmãos. Oh, aleluia. Sempre a gente vai lá naquele versículo, lá no livro de Números, né? Capítulo 23, do versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria e não confirmaria. Oh, aleluia. Se Ele falou, irmãos, Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel para cumprir. E eu fico tentando entender, irmãos, a cabeça de Abraão. E ele vai e faz tudo que é obediência. Oh, aleluia. A fé e a obediência tem que estar junto, tem que estar atrelado. A fé e a obediência tem que estar junto. Se não tiver só a fé e não tiver obediência, não tem jeito. Não vai dar certo, vai dar ruim. Já deu ruim. Mas se tiver fé, oh, aleluia, e se tiver obediência, a vitória já é certa, irmãos. A vitória é garantida. Pode até demorar. Eu sempre falo aqui, né, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é relógio, é hora, é anos. Mas o tempo de Deus é o quê? É Kairos. Aleluia. Mas quando que Kairos se une com o Cronos, que é o nosso, é quando a bênção chega. Fica, irmão, fique atento. Aleluia. Não deixe de clamar ao Senhor. Continue, irmãos. Mas passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Continue, irmãos. Continue, que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, irmão. Você precisa compreender. Aí eu fiquei admirado. Esse homem nunca tinha ouvido falar de Deus. E ele ouve a palavra e crê. Tomé estava com Jesus já há 3 anos e pouco. Já estava lá, ó. Já tinha aprendido a Torá com 12 anos. Ele já, com 12 anos lá, os meninos lá já são fera, irmão. Já sabe coisa mais do que a gente. Já sabe o Pentateuco, já sabe os livros dos profetas. Sabe mais do que a gente. E Tomé sabia. Tomé conhecia a palavra, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco.
Só que ele não compreendeu que Jesus está falando com ele, ó, eu vou para o matador, eu vou morrer, para eu salvar vocês. Jesus queria falar assim, para eu salvar vocês, eu vou morrer. Eu vim para esse propósito. Jesus tem propósito com você, querido. Jesus tem propósito com você. Aleluia, o pastor Jardel falou aqui uma certa vez. Aleluia, nós somos salvos, amém. Mas não é só isso não, querido. Não é só isso não. Deus tem propósito comigo, contigo. Deus quer usar você. Mas Alex, eu não sei falar. Deus vai colocar as palavras na tua boca. Aleluia, Deus vai fazer, querido. Você precisa crer, mas eu tenho. É porque Deus vai fazer, mano. Deus vai fazer. Se você ler a passagem de Êxodo, Moisés nem sabia falar direito. Diz os teólogos, diz os historiadores que ele era gago. Imagina um gago pregando, um gago falando. Tenta imaginar, irmãos. Mas Deus queria ele. Quando Deus tem propósito contigo, irmão. Deus quer você, irmãos. Deus quer você. Pastor, Deus quer você. Deus me quer no propósito. Deus quer o varão. Deus quer você, o Jaco. Deus quer vocês, irmão. Mas, irmão Alex, eu só fico no banco. Meu irmão, Deus quer levantar você do banco. Deus quer tirar você do banco. Oh, aleluia. Mas aí o que eu faço? Vou ficar só no banco? Não. Interceda. Oh, aleluia, interceda. Deus chamou todo mundo para a grande obra. Deus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está falando só para pastor, para presbítero, para diácono, para levita, para homem, para mulher. Não, está falando para você, para mim, para você, para criança. Deus está falando para todo mundo, irmão. Deus quer nos usar como instrumento das tuas mãos. Ou Ele quer fazer grande obra. Mas, irmão, eu estou muito triste porque ainda não aconteceu, aleluia, o que Deus prometeu, não aconteceu ainda, irmão. A Bíblia é clara. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz, mas primeiro buscai o reino do céu, que o resto Deus vai fazer, querido. Fique tranquilo com isso, não se preocupe não. Vamos dar continuidade aqui. Agora eu estou falando sobre Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito, aí está aqui outro exemplo de fé de Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21, que diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Abraão esperando, aleluia, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito pelo Senhor. Oh, aleluia, assim será a tua descendência. Oh, eu lembro quando Deus fala, ele está dentro da tenda, ele começa a argumentar, né, com o Senhor, que o Senhor tinha falado que a herança dele ia ser grande, a herdade dele ia ser grande. Ele se preocupa que se passaram, Deus falou com ele, tinha 75 anos, e ele já estava com 85, já se passaram 10 anos. O tempo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Aí ele começa a falar, Senhor, aí Deus se apresenta de novo a ele, João. Esse aqui é maravilhoso, Deus é tremendo, se apresenta de novo a ele. Aí ele começa a falar, Senhor, mas essa herança vai ser de quem? Vai ser do meu filho, do meu servo. Aí Deus fala com ele, Abraão, entra na tenda, sai da tua tenda. Aí ele sai, olha para o céu, o que você vê? As estrelas. Assim será a sua descendência, será das suas entranhas. Aleluia, Deus, aleluia. Depois, aí está com 85 anos, pastor. Aí acontece alguns processos. Sara ri, eu perdi os costumes de mulher. Irmão, Deus é o Deus das causas impossíveis. Oh, aleluia. Irmãos, Deus é tremendo, irmão. Deus, Ele é tremendo. Só para não demorar muito nesse contexto, Deus cumpre o que falou com Abraão. Abraão já com 100 anos de idade. Olha o tempo, irmãos. Depois de 25 anos. Oh, aleluia. Não perca a esperança, querido. Não perca a esperança, não perca não. Jesus é fiel, irmão, para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida, na minha vida. Eu tenho promessas ainda para se cumprir na minha vida, eu creio. Às vezes a gente tem, irmãos, vou ser muito sincero, às vezes a gente até murmura, irmão. Mas depois Deus começa a falar, vem cá, filho, vem cá, te dê uns cascudos, igual o pastor fala. Vem cá, te dá uns... Olha aqui, cara.
É a palavra, é a fé, irmãos. 25 anos depois, Deus cumpre aquilo. Deus cumpre aquilo que falou para ele. E através da herança dele, viria reis. Meu Deus do céu. E veio o Mestre. Veio Jesus. É assim, irmão. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus nos faz vencedor. Ele quer ter um relacionamento comigo, contigo. Mas é através da fé, irmãos. Você precisa crer, você precisa acreditar que Ele está falando contigo. Aleluia. Deus usa criança, Deus usa jovem, Deus usa homem, Deus usa velho, Deus usa a palavra, Deus usa profeta para falar comigo e contigo. Você precisa compreender. Ou olha, às vezes você está lendo a palavra e Deus está falando comigo. Às vezes você está lendo a palavra e Deus está falando contigo. Olha, Ele tem propósito na tua vida, irmão. Ele não quer que você fique assim. A gente fica muito preocupado com a nossa vida particular e acaba esquecendo a nossa vida espiritual, irmãos. Aí, irmão, acabou. A prova chega, porque o tempo mal chega. Você precisa estar preparado para aquele dia mal. Você precisa estar sustentado pela palavra, que é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta. É, aleluia, a palavra que fala, ó, vai para lá e você vai. É a palavra que diz, você vai para ali e você vai. Porque se você, irmão, se você ficar pensando na tua vida cotidiana somente, Deus vai falar contigo, você vai ficar. Deus está falando contigo e você vai ficar. Caramba. Deus está falando contigo e você vai ficar. Porque você, foi o que o pastor falou aqui, irmão. Oh, aleluia. Ele já tinha perdido a visão, pastor. Ele já tinha perdido a visão por causa dos filhos dele. Os pastores, hein? Eram pastores. Perdeu a visão, irmão. Irmão, não perca a tua visão. Não perca o foco. Aleluia, Jesus quer te usar tremendamente. Não fique, sabe, preso, não. Deixa Deus usar você. Deixa Deus te usar, não tenha medo, não. Eu vim para cá, eu fiquei meio preocupado, né? Porque eu estou acostumado a pregar, né? Eu estou pregando, né? Aí eu falo, dar estudo é complicado e tal. Aí minha esposa, fica tranquilo. Irmãos, e deixa Deus te usar. E Deus, realmente, irmãos, Deus começa a usar. Deus começa a usar e começa a falar comigo. Porque antes de estar falando contigo, Ele está falando comigo aqui também. Aonde eu tenho que me consertar. Do que se queixa um homem, não sei, seus próprios pecados? Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque todo dia, irmão, nós pecamos. Todo dia nós erramos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Oh, aleluia. Irmão, fique com esta palavra. Não tenha medo. Continue na fé. Acredite na palavra do Senhor. Guarde as palavras do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não. Não é a palavra do presbítero Alex, do pastor Cleito, do diácono João. Não. A palavra de Deus. Oh, aleluia, porque é ela que fortalece, irmãos. Ela que vivifica. Ela que te alimenta. Ela que te sustenta. Ela que te salva. Ela que te cura. Oh, a palavra é buzina. Oh, aleluia. A palavra é Jesus. Oh, aleluia. É o leão da tribo de Judá. É Ele, é a raiz de Davi. Oh, aleluia, é o nosso Deus, querido. Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o nosso Deus. É Ele que te dá saúde. Irmão, é que você não sabe da minha vida. O meu esposo foi embora. A minha esposa foi embora. O meu filho foi para o mundo das drogas. A minha filha foi para a prostituição. Você não está compreendendo. Você tem um Deus, querido. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Você precisa crer. Alex, eu não sei o que comer amanhã. Eu não sei o que prover. Eu não sei como. O que eu vou fazer? Oh, aleluia, fale com Deus. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a trajetória da tua vida, querido.
Ele quer fazer algo diferente na tua vida. Ele quer te renovar. Eu estou fraco, Ele quer te renovar. Eu estou atribulado, Ele vai curar. Mas eu estou enfermo, Ele vai curar, querido. Ele vai curar, Ele vai salvar. Mas meu filho está lá, Ele vai salvar. Ele não falou, Ele falou. Ele não falou, Ele vai cumprir, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. Quando eu vejo Deus falando com Abraão, Abraão nem conhecia Deus, conhecia lá os ídolos do pai dele. Ele larga aquilo tudo e veio para uma terra que ele nem sabia onde era. Tudo bem que ele trouxe o sobrinho dele, mas mesmo assim Deus ainda sustentou ele aí. Depois que houve lá, houve um desentendimento dos pastores lá de Ló e dele. Você vai para um lado ou vai para o outro. Se você for para um lado, eu vou para um lado, eu vou para o outro, você vai para o outro. E assim foi feito. Depois que teve essa separação, aí Deus abençoa ele poderosamente, irmãos. Nós precisamos tirar, irmãos, o que tem nos atrapalhado. Nós precisamos tirar, irmão, a pedra que tem atrapalhado a nossa caminhada. É isso, irmãos. Às vezes eu faço, irmãos, uma reflexão de mim mesmo. Eu fico, meu Deus do céu, que... Porque se eu não sou, mas se eu fosse Deus, eu tinha me fulminado. Porque a ruindade nós somos muito pecadores. Nós somos pecadores. Mas o Deus é poderoso e misericordioso. Ele tem compaixão de mim e de você. Ele se coloca no nosso lugar. Ainda que você venha estar errado, mas se você se arrepender, aleluia, Ele derrama o teu sangue e purifica, nos purifica de todo o pecado. Fique com esta palavra, uma palavra de salvação. Aleluia. Eu queria só ler essa última parte aqui, que é muito importante. As pessoas estão nos vendo, pela esta live. Eu sei que isso aí é uma arma poderosa, irmão. Pode não estar vendo hoje, mas pode vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Eu creio nisso, nessa arma poderosa que Deus permitiu. A conversão de uma pessoa a Cristo só acontece por meio da fé. Aleluia. Pela graça sois salvo pelo meio da fé. Efésios 2, 8. Querido, eu não sei, você que está nos vendo por esta live. Eu também me desviei. Eu era garoto, tinha 10 anos. Tudo porque não podia jogar futebol. Se eu pudesse voltar ao passado, eu faria tudo diferente. Seria tudo diferente na minha vida. E Deus está te dando uma oportunidade hoje. Uma oportunidade de salvação. Não só de salvação, que é o mais importante. Mas Ele quer, aleluia, ter propósito na tua vida. Como Ele teve na vida de Josué. Como o pastor falou, na vida de José. Na vida de Daniel, que não se corrompeu. Na vida de Samuel. Samuel ainda garoto. Não tinha convivência dos pais. Via os pais de ano em ano. Quando ele viu para Siló. Onde este homem foi juiz de Israel. Ungiu 2 reis. Profeta. Sacerdote. Deus quer fazer diferente, irmãos. Deus quer salvar você. Deus quer colocar propósito. Você tem que ter aquela... O pastor Júnior sempre fala isso. Porque quando nós somos chamados, escolhidos para algo, Deus nos chama para responsabilidade. E quando Deus chama você para uma responsabilidade, que é aí onde está o propósito. Aleluia, onde Ele quer usar eu e você. Aleluia. Até parece que não, irmãos. Parece que pararam de as pessoas levantar a mão, de aceitar Jesus. Isso é mentira de Satanás. Tem muita gente que está almejando a palavra de Deus. Muita gente precisando ouvir. Muita gente desenganado pelos médicos. Deus quer usar você. Deus quer usar eu e você neste mundo aí. Aleluia. Deus quer salvar você. Deus quer te usar também. Aleluia, aleluia, como atalaia aqui nesta terra. Aleluia. Eu agradeço a minha rica e oportunidade em nome de Jesus. Amém?